O Redação PFC começa agora. Parem tudo, parem as máquinas. O Redação PFC começa nesse instante no sábado de manhã para acordar você, a sua família e todo mundo com as melhores informações do mundo da corrida. Tudo que você precisa e tudo que você não precisa saber, nós vamos te contar. Comigo, eu, Enio Augusto e Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, você ouvinte do Redação PFC, estamos no 113, 113º. Por enquanto eu sei falar o número ordinário da nossa redação. Quando eu não souber mais, vocês vão ver que eu vou parar. Eu simplesmente não vou mais falar, vou falar com a redação 113, entendeu? Por enquanto eu ainda sei. 113º episódio do Redação PFC. Vamos lá para as notícias e os destaques do dia. Hoje é dia 22 de julho, faltam só 162 dias para acabar o ano. Lembre-se de usar o cupom PFC10 na Track and Field, Por Falar em Correr 20, na Live Run XP e o PFC na Maratona de Floripa, que as inscrições ainda estão abertas. E não se esqueça, né, que nós temos aí nossos podcasts semanais. Tem de entrevista, tem o debate, tem o de tênis e tem este aqui. Hoje é Dia Mundial do Cérebro. Use-o. Se você tem um, use-o, por favor. A gente precisa. Também é dia da manga. A manga, no caso, a fruta. Também é dia da aproximação do Pi. Eu adorei esse dia. Não, esse se você não fosse falar aqui da lista, eu ia voltar e ia falar, porque eu achei genial. Eu fui fazer a conta para ter certeza de que estava certo isso daqui. Exato, porque hoje, pessoal, é dia 22 de julho. Se você dividir 22 por 7, dá aquele número que é a constante do Pi, né? Que é 3,14285714 e vai, né? É perto, né? Porque, na verdade, o Pi é 3, 14, 15, 19, não sei o que. Esse dá 3, 14, 28. Então, é um número, talvez seja a divisão do ano mais próxima do Pi. Por isso que eles escolheram como o dia da aproximação do Pi. Exatamente, tá aí, ó. É a homenagem ao Pi, aquela coisa que é muito útil para quem sabe usar, mas no meu caso, por exemplo, não serve para absolutamente nada, mas ele é bem útil caso você saiba calcular. No Brasil é dia do cientista social, dia do cantor lírico e dia do trabalho doméstico. Nesse mesmo dia, lá em 1822, nasceu Gregor Mendel. Gregor Johann Mendel nasceu em 22 de julho de 1822 e faleceu em 1884. Então foram aí 62 anos de vida. E o que ele fez de importante? Ele descreveu as chamadas leis de Mendel, que regem a herança genética por meio dos trabalhos que realizou com diferente variedade de plantas da ervilha. Você lembra disso da biologia, Marcos? Era uma das coisas que a gente aprendia no comecinho. As ervilhas verdes, ervilha não sei o quê. Depois evolui, tem um negócio das drosófilas, de asa curta, asa longa. Genes dominantes, genes recessivos, genes cumulativos. Tudo isso tá lá na sua aula de biologia ali do colegial. Se você tá com isso mais fresco na cabeça, eu lembro de algumas coisas que eu gostava disso, que eu achava isso meio matemático. Tinha uma lógica. Dentro da biologia, talvez seja uma das coisas que tenha mais lógica. E eu gostava bastante dessa parte de genética, achava interessante. Exato, então essa é a lei de Mendel, porque o Mendel foi o primeiro, daí você pode colocar o seu sobrenome. Se eu ou o Marcos fizermos alguma coisa, a gente vai poder colocar Lei Boazzi ou Lei Grise. Então a gente está aí só esperando a gente fazer alguma coisa que ninguém nunca fez, mas por enquanto a gente só está falando besteira, que é o que muita gente faz. Então não estamos aí se destacando, mas seguimos, vamos para as notícias. Falta menos de um mês para o Mundial de Budapeste. A expectativa já está enorme aqui no PFC, porque teremos super coberturas, lives diárias acompanhando o Mundial, comentando, mostrando tudo para vocês, tudo o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Falta menos de um mês. E a expectativa, Marcos Boas, estamos aqui. E o Brasil também, né? O Brasil está aí se preparando. Ainda vai ter o Sul-Americano no próximo fim de semana, mas tá pertinho. Exatamente, tá chegando aí, estamos muito próximo do limite, né, do fechamento das datas aí pra escolha dos atletas, porque tem atleta que vai por índice, a gente sabe que eles têm aquela tolerância, né, se o atleta não tem índice, você pode levar atletas, os países podem levar atletas pelo ranking. E uma das últimas oportunidades para os atletas fazerem o índice ou pontuarem no ranking para garantir essa vaga para o Mundial é o Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que vai ocorrer de 28 a 30 de julho no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, que fica em São Paulo. Os atletas aí que ainda estão aí sonhando com uma vaga no Mundial de Budapeste, que acontece no mês que vem, de 19 a 27 de agosto, tem que aproveitar que essa é uma bela de uma chance. A gente tem aí no Brasil alguns nomes já confirmados, nomes de muita fama, né? Alisson dos Santos, por exemplo, no 400 com barreira, a Letícia Ouro, no salto de distância, que foi bronze no Mundial do ano passado. Os Mundiais ficaram perto, lembrando que teve toda aquela confusão da pandemia, a Olimpíada mexeu pra lá, pra cá, não sei o quê. Então ficou com 2 Mundiais em anos consecutivos, mas considerem que é o último Mundial, né? A gente vai falar ano passado,
mas vocês sabem que não é sempre que acontece assim. O ano passado o Mundial foi no Oregon, lá nos Estados Unidos, cidade onde a Nike nasceu, e esse ano vai para Budapeste, na Hungria. Para quem gosta de Fórmula 1, é o lugar onde tem o circuito de Hungaroring, que por coincidência é onde vai ter a corrida de Fórmula 1 esse final de semana. Olha como tá tudo conectado, Enio Augusto. Tudo muitíssimo conectado nesse pré-mundial. Serão 9 dias de mundial e é interessante que são 2 fins de semana, vai pegar, né? Dia 19 e 20 de agosto é sábado e domingo, e 26 e 27 também. Então, se você fez como eu, que programou suas férias do trabalho de 5 dias entre o dia 21 e 25 de agosto, eu vou ficar acompanhando absolutamente todos os dias do Mundial de Atletismo sem precisar trabalhar, porque é em Budapeste, na Hungria, a gente vai ter 3 a 4 horas, eu acho, né, Marcos? Então, tudo que for lá vai ser 4 horas antes aqui, então é sempre um horário muito bom para acompanhar. Só talvez a maratona que fique um pouco mais cedo, vai ter uma que vai ser ali junto com a maratona de Floripa, daí a gente não vai conseguir pegar. 5 horas a menos vamos ter, talvez dê uma complicada muito cedo, mas no geral os da noite vai ser muito bom de acompanhar, porque as coisas começam às 7, 8 da noite, a gente vai ver aqui 3 da tarde, 4, então vai ficar bom de acompanhar, exceto no fim de semana da Maratona de Floripa, que daí pode dar um probleminha nos eventos matutinos. Eu vou estar fazendo outra coisa, mas todo o resto mundial nós acompanharemos aqui sem falta, então não perca. São mais de 2.000 atletas de 200 países competindo por medalhas lá no muito bonito o estádio lá, a visão de cima está na capa do Redação PFC, você vê, tem o rio ali do lado, é muito bonito, e nós esperamos que o Brasil consiga bons resultados e que a Duda Pisa também tenha conseguido viabilizar sua ida para lá. Não sei se ela conseguiu ou não, se ela vai estar ouvindo para confirmar isso, mas ela estava querendo ir, mas não sei se vai dar. Mas o Mundial vai acontecer, 19 a 27 de agosto, não perca. Só de curiosidade aí, vamos trazer rapidinho, que eu tava dando uma olhada aqui nos horários. Então, as provas mais longas, né, como por exemplo, as provas de marcha, elas começam por volta das 7 da manhã lá, o que vai ser aqui 2 da manhã. Então, essas provas vão acontecer na madrugada do Brasil. Então, essas vão ser um pouquinho mais difíceis de acompanhar. Mas as outras sessões, as sessões de pista, de maneira geral, elas começam lá por volta das 10 da manhã. Então, já é 5 da manhã aqui. Não são geralmente as finais, né? São provas de qualificação e tudo mais, essas provas que são mais cedo. Então, a sessão da manhã começa por volta das 10 e vai até umas 2 da tarde no máximo. Isso no horário de lá, tem que tirar 5 horas para cá. As sessões noturnas, aí depende do dia. Tem dia que começa ali por volta das 4h30 da tarde, é o dia que começa mais cedo a sessão noturna. 4h30 da tarde não é muito noturno, mas, bom, é isso. 4h30 da tarde é o dia que começa uma semifinal de 100 metros, para dar tempo, né, pro pessoal correr a final no final da sessão noturna. Então eles fazem bem cedinho, esse vai ser o mais cedo. E os jogos, de uma maneira geral, os eventos vão até quase 10 da noite de lá, o que vai ser 5 da tarde daqui. Então essa sessão noturna lá vai estar variando aí 1 da tarde, 1h30, até umas 5 da tarde. Horário bom, se você estiver no trabalho, vai ter que dar aquele miguezinho, né, deixar a tela ali do lado, fonezinho de ouvido. Se você for igual o Enio Augusto, que pegou férias, aí é só curtir a tarde inteira de eventos esportivos de atletismo. Exato, e a ideia do PFC é fazer as lives pelo menos da parte noturna, que é a vespertina, que de manhã geralmente não tem muita definição de medalha, então a gente faz uma live por dia, já pegando o fim do dia e repercutindo todas as coisas, além das nossas lives normais do podcast. Então não perca, nos acompanhe que vai ter isso também. Eliud Kipchoge vai correr Berlim e, depois que foi anunciado isso, ele deu uma entrevista lá para alguns meios de comunicação, uma entrevista meio privada, exclusiva. E eu gostei, Marcos Boas, que o Kipchoge finalmente ele não foi humilde, ele parou com esse discurso de coach, de coisa assim, e falou que não importa o que o Kiptum faça. Eu já corri sub 2 horas e eu sou o melhor, eu vou ser sempre o primeiro. Eu gostei disso, Kipchoge não humilde, era disso que a gente precisava. Eu gostei, mas não concordei, né? Se o Kiptum meter um sub 2 horas numa prova, o primeiro vai ser o Kiptum. Vocês vão me desculpar, eu não consigo concordar com o Kipchoge nessa frase dele, não. Ok, foi lá, botou, né? Deu uma mijadinha no poste dele pra mostrar quem é que manda na parada, beleza. Agora, se ele falou essa frase, é porque isso preocupa ele. Vamos falar bem a verdade aqui, certo? Assim, ele tem essa preocupação. E se o Kiptum fizer isso numa prova antes do Kipchoge, desculpa, Kip, mas você fez 2 horas num evento programado, com pacers que iam substituindo, num circuito fechado, de um monte de volta. Se o Kiptum botar sub 2 horas, que eu não acredito que ele vai fazer esse ano, sei lá, não arrisco dizer nem se ele vai fazer isso em algum momento da carreira, tá? Ele tem 2 maratonas só. Mas se um dia ele vier a fazer sub 2 horas e for o primeiro numa prova, é ele que vai ser o primeiro. A mesma coisa que falar, eu corri sub 2 horas, no meu Strava. Mas não, na prova eu nunca fiz. Não, né, equipe? Aí fica complicado, né? Não dá para acreditar no que você falou aí nesse caso, não. E ele deve estar sentindo, né, Marcos? Porque só 3
corredores na história correram abaixo de 2 horas e 2, e o Kiptum é o único que fez isso antes dos 35 anos. Na verdade, o Kiptum tem 23, né? Então, assim, o Kiptum tem 17 anos a menos que o Kip, tá aí correndo rápido, o Kip deu uma sentida, falou coisas ali e vai correr ali em Berlim. Ele acha ainda que tem condições de melhorar o tempo dele. Ele falou que é uma boa preparação para Paris, e ele falou também, né, Marcos, que entre ganhar 6 majors e ser tricampeão olímpico, primeiramente ele quer ser tricampeão olímpico, até porque não é que é mais fácil, mas é mais possível, né, atualmente. Nessa parte eu concordo com o Kipchoge. Essa parte eu acho que ele tá certo. É uma prova, é algo que, se você parar pra pensar, é mais difícil de alguém atingir isso depois, porque nós estamos falando do cara ficar 8 anos no auge pra ele ganhar, né? 8 anos correndo bem pra ele ganhar 3 medalhas olímpicas, né? Primeira, segunda, terceira, você tem 8 anos de intervalo entre as provas. 6 majors, um cara bem treinado, numa época talvez que o cara seja muito destacado, 3 a 4 anos ele já consiga fazer essas 6 vitórias em majors. Então, assim, eu acho que aí nesse caso ele tá certo. Eu também priorizaria a maratona olímpica, como claramente o Kipchoge fez. E a frase dele, né, traduzindo de forma literal, ele falou assim, né, se o Kiptum correr abaixo das 2 horas, ele vai ser sempre o segundo. Né, o Kipchoge deu uma sentida ali, né? Galvão, fala, Tino. Sentiu. Porque assim, o primeiro a correr abaixo de 2 horas sempre vai ser ele, mas se alguém fizer isso numa prova, aí já não vai interessar mais, porque é que nem aquele recorde de Boston lá que o Geoffrey Mutai tinha feito, quando fizeram um recorde mundial que foi mais rápido que tudo, aí fica só como asterisco lá na história. Ele tá preocupado, né? O único é que você falou, são 3 corredores que correram abaixo de 2 horas e 2. Ele, o Bekele, que é um aposentado, e o Kiptum, que acabou de começar. Então, ele tem que estar preocupado mesmo. Tipo, imagina, você vê o seu recorde, que você levou muito tempo para você atingir, uma experiência, uma carreira inteira construída para chegar nesse resultado. Aí você pensa, se esse cara conseguir evoluir como eu evoluí ao longo do tempo, imagina onde esse cara vai chegar se com 23 ele tá fazendo isso. Então, assim, obviamente, né, se você projeta essa evolução para a carreira do Kiptum, assim como foi a carreira do Kipchoge, tem tudo pro cara pulverizar esses recordes. Então, dá uma sentida, né? Porque ele falou, Bekele já era. Bekele é aposentado, concordo com o pessoal lá do Redação PFC, já era o Bekele. Talvez ele saiba que no futuro as coisas estão sempre evoluindo, talvez aparecesse alguém que fosse ganhar dele, mas acho que deve ser pior quando você está em atividade ainda e você tem o recorde mundial. Se você já tivesse aposentado, beleza, mas você está ainda no auge, está correndo, ganhando as coisas, daí vem um cara de 23 anos bater meu recorde, aí o Kipchoge disse, I have to run Berlim, né, para fazer a última, tá batendo os 40 quase o Kipchoge, né? Tem uma hora que começa o declínio. Ele vê o tempo dele ficando cada vez mais curto, né? Tipo, ele sabe que ele não vai ter mais várias oportunidades para correr pro recorde, porque é aquilo também. Não é um cara que corre 1.500 que consegue correr 10, 12 provas no ano. Ele vai correr 1, 2 maratonas por ano e olhe lá. Então, ele sabe que ele tem poucas oportunidades para melhorar esse recorde, ao passo que o Kiptum vai ter muita chance ainda de ir atrás desse tempo. Exato. E só para fechar sobre maratonas, né? O Kipchoge também falou que mais no futuro que geralmente ele corre só 2 maratonas por ano, mas no futuro ele pretende começar a correr talvez 3. Aí provavelmente já vai ser quando não tiver tão assim, né? Alto nível de super elite. Daí ele vai começar a dar uma diversificada correndo aí em outras provas, visitar outros locais, porque esse homem só vai para Berlim, Chicago e Londres, né? Pô, tem que dar uma diversificada, né, Kipchoge? Então ele vai começar isso em breve também. Com inscrições abertas, a Maratona de Manaus de 2023 vai acontecer lá no dia 15 de outubro, a maior corrida de rua da região norte do Brasil, Marcos Boazzi. Exatamente, mais uma edição da Maratona de Manaus, que além da maratona vai trazer também provas de 21, 10 e 5 quilômetros, no percurso que passa por diversos pontos turísticos da capital do Amazonas. Então, se você gosta aí de uma corrida com um belo desafio aí de calor e umidade, principalmente, uma vez que 15 de outubro, assim, não importa a época, é calor em Manaus. 15 de outubro já tá ali primavera comendo solto, e aí você sabe como é que é, né? Muita chuva, muito calor, então prepare-se para correr na sauna, embora os 42 km vai largar às 4 da manhã, obviamente tentando fugir um pouco desse calor extremo, desse sol muito forte. Depois as outras provas vão largando com 20 minutos de diferença, sendo que a última largada é a de 5 km, que larga às 5 da manhã. Você que quer aí uma prova
uma condição climática desafiadora, uma bela prova para Excelente. você se inscrever. Maratona de Manaus 2023. Ó, eu sei que, claro, né, tem mais 3 meses, isso muda, mas talvez não muito, mas, por exemplo, no próximo domingo, a mínima em Manaus, quando larga às 4 da manhã, ali é 26 graus. Então, assim, No inverno, nós estamos no inverno. então é aquela coisa, né? Se você gosta das condições climáticas, eu iria, talvez, se fosse, né? Se o pessoal me levasse lá, ia escolher um 5, um 10, 21, não sei, 5 e 10 provavelmente, ia curtir os pontos turísticos ali, porque tem uma cidade, né? Tem a Ponte do Rio Negro, Teatro Amazonas, Arena da Amazônia, outros locais simbólicos, é legal. Agora, fazer uma maratona, aí complicou, né, Marcos? A maratona não dá. Que hora que tá aí previsão de nascer do sol aí? Só pra ter uma ideia aí, Manaus. Amanhã tá com previsão de 6h10 da manhã. Largando às 4, vamos dizer que você consiga correr aí 2 horas sem o sol ter nascido ainda. Uma meia já vai ser. A meia seria o extremo, já que a meia vai largar às 4h20. Se correr ali para 1 hora, pode pôr um tempinho a mais do seu RP, né? Correr ali para perto de, sei lá, 1h40, você vai terminar às 6 da manhã, ou que aí o sol tá nascendo. Então, a meia é o limite, Enio. Realmente você tá correto, hein? Vamos lá, então se você quiser se inscrever, vai lá, o maratonademanaus.com.br. Brasil termina o Mundial de Atletismo Paralímpico com um tri de Petrucci e mais medalhas do que a China no total. Olha aí, Marcos Pós, o Brasil realizou a sua melhor campanha na história dos mundiais ao conquistar 47 medalhas no total e terminar na segunda colocação na competição encerrada em Paris na última segunda-feira, dia 17. Olha aí, no para-atletismo a gente vai bem. Muito bem, é isso mesmo, Enio. O Brasil conseguiu aí ficar na segunda colocação do quadro de medalhas, ficou com 14 ouros. A liderança ficou com a China com 16 ouros, ficamos ali pertinho. No geral, né, o Brasil teve 2 medalhas a mais. Então, no total, o Brasil conseguiu 47 medalhas, enquanto a China conseguiu 45. Mas, como a gente sabe, o que manda no quadro de medalhas é o número de medalhas de ouro. Então, a China ficou em primeiro, o Brasil ficou em segundo. Além das 14 medalhas de ouro do Brasil, foram trazidas para cá também 13 medalhas de prata e 20 medalhas de bronze. Desde Assen, em 2006, que foi o mundial que aconteceu em Assen, na Holanda, a China não era superada no número total de medalhas. A única exceção foi em 2013, mas aí a China levou uma delegação que não era titular, ficou lá embaixo. Vamos excluir essa edição da estatística. Com isso, o Brasil superou a sua melhor campanha na história da competição, que tinha sido feita em Dubai em 2019, quando o Brasil também tinha ficado na segunda colocação do quadro geral, com 39 medalhas no total. Parabéns aos para-atletas que representaram o Brasil aí nesse Mundial de Atletismo Paralímpico que aconteceu em Paris. Isso aí, esse foi o primeiro, né, que teve, e ano que vem ainda vai ter em maio o de Kobe no Japão, antes das Olimpíadas de Paris, que vai ter também a Olimpíada daí de todos os eventos, né, não só do atletismo. E agora, nesse Redação PFC, que a gente realmente não teve assim tantas notícias, nós vamos para as coisas absurdas que também a gente gosta, né? Não dá para fazer uma Redação PFC sem falar dessas coisas. Nós tivemos o Darth Vader correndo 1 milha no local mais quente da Terra, no Death Valley, Marcos Boas. As pessoas não têm limites, isso é muito bom. Exatamente, René Augusto. O John Rice, ou como a gente conhece, né, com um pouco mais de intimidade, o João Arroz, o João do Arroz, que tem 52 anos, ele foi lá vestido de Darth Vader, ele que é do Novo México, nos Estados Unidos, ele correu no Vale da Morte, que fica na Califórnia, sob uma condição climática muito, muito boa, muito agradável. Meros 53 graus Celsius. Ainda bem que a corrida era só de 1 milha. Embora, imagine você fantasiado de Darth Vader, aquela roupa preta, aquela capa preta, aquela roupa meio de couro, com capacete, tudo preto embaixo de um sol de 53 graus Celsius para correr 1 milha. Eu acho que até os 100 metros ia ser demais, né? Com essa condição climática. Mas tá aí, o João Arroz conseguiu aí continuar sua sequência de corridas em situações de calor extremo. Exato, né? Ele já fez várias vezes, não foi o melhor tempo dessa vez que ele já correu fazendo vestido de Darth Vader, mas tem essa mania, pelo menos é 1 milha só, né? Apesar de ser bem quente, será que o que é pior, uma maratona em Manaus ou 1 milha de Darth Vader no Vale da Morte a 53 graus? Acho que a maratona é pior, hein? Que aqui acaba 6 minutos, né? A outra você vai correr, sei lá, 4 horas sofrendo. Aqui você sofre, que você corra mais devagar, 7, 8 minutos. Eu prefiro sofrer 8 minutos, um pouquinho mais de intensidade do que 4 horas, né? Morte lenta. Exato. E cruel. Você viu ali que ele falou, Marcos? Ele escolhe a distância de 1 milha porque provavelmente não vai me matar. Que bom que ele tem essa prudência, né, de pensar nisso. Exato. Então tá aí o João Arroz correndo de Darth Vader no Vale da Morte.
Corredora é hospitalizada depois de um ataque de um cachorro selvagem na Austrália, Marcos Bossi. Popularmente, eles são conhecidos como Dingles. The Dingles. Exatamente, uma corredora de 24 anos tava lá fazendo uma corridinha quando foi atacada por um grupo de 3 dingos. Eu vou falar 3 cachorros do mato, sei lá. Dingo é um nome meio esquisito, né? Parece que a gente tá falando dingo, as musiquinhas de comercial, né? Então, ela foi atacada aí por um conjunto, né? Uma matilha, um grupo, sei lá, um bando, não sei, alguma coisa desse tipo, de 3 cachorros do mato lá na Austrália. Mas ela conseguiu escapar correndo e pulando na água. Ou seja, pelo jeito os cachorros aí não são muito familiarizados com o meio aquático. E aí, pelo menos, ela conseguiu escapar desse ataque. E a gente sabe que cachorro do mato é agressivo e, assim, se morder, ainda mais um grupo de 3, pode ser bem severo, pode ser bem sério, né, os ferimentos. Exato. É complicado. E que bom que eles não quiseram entrar na água, porque às vezes esse pessoal mais selvagem não quer saber dessas coisas. E os guardas lá, que tem os guardas florestais, eles falaram que isso geralmente tem acontecido e os ataques têm aumentado porque o pessoal vai desrespeitando as restrições para interagir, alimentar os bichinhos. E tem entre torno de 100 e 200 que vivem lá perto onde a corredora foi atacada. Então é aquela coisa, né? Vai alimentando os bichinhos vão vindo. Às vezes ele vê uma corredora correndo lá, vê se, opa, oportunidade. A gente vem trazendo aqui, né, vários ataques da natureza. E geralmente, Marcos, quem está errado não é o pessoal da natureza. Geralmente não, né? Geralmente é a gente que invade aí o espaço deles, mas sempre é complicado, né? Que a gente acaba, por exemplo, essa corredora, a Sarah Pitt, que ela é de Brisbane, lá na Austrália, depois aí do ataque, ela acabou ficando com... Ela foi levada para o hospital, 2 homens ajudaram ela, estavam com um carro e levaram ela para o hospital. Quando ela chegou lá, o hospital depois divulgou que ela tinha mais de 30 lacerações como resultado do ataque. Então, assim, os dingos ainda chegaram a pegá-la antes que ela conseguisse escapar para a água e acabou aí ferindo a corredora. É isso aí. Então não se aproxime, não alimente os animais. Isso pode se tornar perigoso para você. Os melhores atletas do mundo, os atletas olímpicos, eles vão continuar, Marcos Bossi, dormindo nas camas de papelão em Paris. Se vocês estão lembrados da notícia que acho que a gente falou, inclusive, disso aqui numa redação anterior. Jogos Olímpicos de Tóquio, o COI, ele colocou camas de papelão, que tem uma pegada tanto sustentável, como também a função de ser uma cama antissexo, porque ela não aguenta o peso de 2 pessoas, né? Então, Paris disse que vai seguir essa mesma linha. Então, as casas lá da Vila Olímpica, as camas também vão ser, assim como foram em Tóquio, construídas por uma base de papelão e um colchão modular. Que os atletas não tentem fazer peripécias sexuais em cima da cama. Vão ter que fazer no chão, em algum outro lugar. Mas na cama não pode, porque senão vai estragar a cama. Aí você imagina que chato que vai ser pro pessoal do atletismo, que vai chegar lá na segunda semana, né? Imagina. O pessoal da natação que usou na primeira semana. Aí pega aqueles nadadora, tudo gigante, tudo forte pra caralho, pesada. Se alguém fizer alguma coisa lá, estragar a cama, coitado do pessoal do atletismo que vai ter que dormir no chão, né? Mas o Motokuni Takaoka, o dirigente da empresa responsável, deu mais detalhes sobre o material quando foi feito o anúncio, e as camas, Marcos, tiveram a resistência posta à prova no anúncio, quando ele foi lá. Ele falou assim, elas podem suportar várias pessoas. Isso é algo que pode acontecer quando você ganha uma medalha, brincou. O dirigente, ele também saltou sobre a cama para demonstrar sua resistência na prática. O colchão é composto por 3 blocos e é modulado por meio desses elementos. Cada atleta poderá escolher a fórmula que melhor se adapta às suas necessidades de acordo com suas dimensões. Eles poderão também trocar a estrutura da cama. Não sei. Temos que pegar depoimentos de atletas olímpicos para confirmar isso, porque numa demonstração, ok, mas eu quero ver lá. Ganhei o ouro, vou comemorar. Vem todo mundo, atletas com corpos belos, todo mundo na melhor forma física, no seu auge. Não sei se a cama aguenta, não sei o que eles vão querer fazer. Não sei. Enfim, é que assim, cama de papelão. Ele pulou na cama lá, o dirigente do negócio. Quanto um cara desse pesa? 60, 70 quilos? Aí imagina, se forma um casal do levantamento de peso, né? Das categorias mais altas. A gente pode ter uma cama ali, tem que aguentar mais de 200 quilos. Então, não sei, com movimento, judocas da categoria de peso mais pesado, acho que é bom esse pessoal tomar cuidado. Quem que tá bem nessa história toda? Maratonistas e corredifundistas, né? Essa galera tá tranquilo, pesa ali seus 60 e poucos quilos, 50 e poucos quilos. Essa galera tá levinha, esse pessoal tá bem. Qual que é o chaveco na Vila Olímpica? Vamos lá que eu sou levinho, a cama aguenta nós dois. Vamos pra próxima aqui,
Competição de carregar a esposa vem para Alberta. Então esse campeonato vai acontecer lá na Lac La Biche. Como é que fala isso em francês? Será, Marcos? Lac La Biche? Que fica a 220 quilômetros de Edmonton, lá no Canadá. Essa competição, Marcos, é uma competição muito simples. Você tem uma esposa, você corre carregando ela. E era isso. Exatamente, é um percurso de 254 metros, mas que tem obstáculos para você vencer com a esposa nas costas. É a primeira vez que esse campeonato vai acontecer em Alberta, é um campeonato da região ali, da província, né, de Alberta. Porém, esse tipo de campeonato já é muito famoso em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. Só para ter uma ideia, existe um campeonato nacional norte-americano de carregado de esposas. Existe desde 1999, então você vê que americano, né, a gente sabe como é que funciona. Acontece em outubro todo ano, e os casais se qualificam através desses campeonatos das províncias. Então agora tá chegando também no Canadá a mesma coisa. A tendência é que se expanda e que se consolide como um campeonato aí muito tradicional também no Canadá, o campeonato de carregada de esposas. A minha pergunta é, e se for o contrário? Vamos dizer que é um cara, um maratonista casado com uma nadadora, por exemplo, ou uma corredora de 200 metros, e ele é o cara leve e ela é uma pessoa mais forte. Pode ser o contrário, será? É uma boa pergunta essa, porque assim, ó, tem lugares que tem regras que a esposa tem que pesar pelo menos 49 quilos, mas nesse caso desse campeonato, não tem um peso mínimo. A questão é, você pode carregar a sua esposa mais leve e ganhar, mas, Marcos Boas, quanto mais pesado for, o prêmio é maior. Né, Augusto? Uma coisa você vai pensar assim, vou levar uma esposa muito levinho, né? Quero que minha esposa esteja assim, uma pluma. Porém, quanto mais pesada ela estiver, maior é o prêmio em caso de você ganhar. Entre os prêmios, você recebe cerveja na mesma quantidade do peso da sua esposa, né? Então, se sua esposa precisar de 50 quilos, você ganha 50 quilos de cerveja. Mas mais importante do que isso, você ganha 5 vezes o peso dela em dinheiro. Então, aí nesse caso, vale a pena levar uma esposa mais pesada. Mas aí você tem que ganhar também, não adianta nada você levar uma esposa muito pesada e não conseguir ganhar, né? Tem que equalizar, né? O peso que vai dar para você levar e ganhar. Tem toda uma estratégia, tipo corrida de Fórmula 1, com pit stop, com gasolina, com pneu. Tem que ter muita estratégia nisso. Enfim, fica aí a competição. E se você já participou, nos conte como é que foi. São só 254 metros. Acho que 254 metros dá para conseguir um tempinho bom aí. Marcos Boas, eu já falei que esse pessoal tentando recordes um dia ia morrer. Não é que morreu, mas tá ficando cada vez mais perto, porque um cara entrou no Guinness, no livro dos recordes, porque ele correu numa pista pegando fogo. Aí o pessoal vai acabar se matando. Não dá. Exatamente, o bombeiro francês Jonathan Verrot, não sei que ele é francês, né? Pode ser que seja Verrot o nome dele, que ele é de Rabourdin, na França. Ele quebrou 2 recordes pegando fogo, literalmente em chamas. Então, um dos recordes foi a maior distância que ele conseguiu correr enquanto estava pegando fogo, e também fez os 100 metros mais rápidos pegando fogo. Então, ele conseguiu correr 272 metros e 25 centímetros em chamas, e também conseguiu fazer os 100 metros em 17 segundos, o que foi 7 segundos e meio praticamente mais rápido do que o recorde anterior. Ou seja, isso quer dizer que tinha um recorde anterior. Alguém já tinha pensado nisso. Será que foi ele mesmo? Exatamente. Não, os 2 recordes eram também de uma mesma pessoa, que era um britânico, Anthony Britton. Porém, agora, os 2 recordes pertencem ao francês. A rixa Inglaterra-França aí ficou mais acirrada agora. E esse Anthony Britton morreu queimado, né? Não sei, mas poderia ser uma boa, né? Diria que ele queimou o recorde do anterior. E esse recorde, né, Marcos, como a gente comentou, ele já foi feito aí 7 vezes, já teve esse recorde quebrado. Então, o pessoal tá sempre em busca de coisas novas. Eu acho que um dia a gente ainda vai trazer a notícia de que alguém morreu tentando fazer essas coisas. Ainda não estão lá, mas o pessoal tá brincando com fogo. Literalmente, eu não duvido, até porque esse recorde tem que ser quebrado sem uso de oxigênio, então ele não pode estar com aqueles respiradores, né? Ele tem que estar com o corpo em chama, mas sem oxigênio auxiliar. Ele tem que correr no fôlego próprio. Você imagina aquele ar quente, meu Deus, será que ele não queima o pulmão, sei lá, a laringe, alguma coisa desse tipo? Porque a gente tá falando que ele correu com fogo, mas ele tá ele tem uma vestimenta, né? Não deve ser agradável com isso pegando fogo. Ele deve, obviamente, usar algum tipo de gel, alguma proteção para que também não queime a pele dele, mas ainda assim não deve ser muito agradável. Eu não faria. Esse daí eu não faria. Esse eu passaria. Será que esse pessoal tem fogo no rabo, Marcos Boas? Esse tem fogo no rabo. Ficar buscando esses recordes, isso é coisa de quem tem fogo no rabo, sinceramente. Russell Cook, o britânico que está percorrendo o continente africano, correndo por todo o continente africano, vai correr de uma ponta a outra, milhares e milhares de quilômetros. Só que a gente vai explicar um pouquinho da história dele, Marcos, mas ele foi assaltado.
Levaram tudo que ele tinha. Coitado, exatamente. O Russell Cook, o Russell cozinheiro, ele é de Worthing, na Inglaterra, né? Como você disse, ele é britânico. Ele tá fazendo uma expedição, uma jornada ao longo de toda a África, né? No sentido sul-norte. O planejamento é de que isso vai levar 240 dias, mas aconteceu aí um trupicão, aí, vamos dizer assim, no dia 64. 2 homens armados assaltaram o corredor e sua equipe e levaram câmeras, telefones, dinheiro e o passaporte deles. Então você imagina, o cara vai atravessar a África, atravessar de um monte de país pro outro. Na Angola ele foi assaltado. Aí você imagina, você em Angola, que diga-se de passagem fala português. Se fosse um brasileiro, seria mais fácil ele ir lá e pedir o passaporte. Deve ter dado uma atrapalhadinha aí na expedição dele. Mas é isso, faz parte. Esse pessoal que planeja essas grandes jornadas sabe que algumas coisas podem sair do controle. Exato, né? E assim, a jornada dele começou no dia 22 de abril, lá no ponto mais ao sul da África do Sul. E ele vai terminar lá no ponto mais ao norte da Tunísia. Ele espera passar aí 8 meses fazendo isso. Ali vão ser mais de 14.500 quilômetros, passando por 16 fronteiras e encontrando vários tipos de terrenos, pessoas assaltando ele, essas coisas todas. Eu estava pensando aqui, Marcos, ele corre ele corre 50 quilômetros por dia. Então ia demorar para chegar nas outras fronteiras, dá tempo do pessoal da equipe dele lá providenciar as coisas, dá tempo até dele fazer 50 quilômetros, vamos pensar, dá para fazer 50 quilômetros em 6, 7 horas. Você faz cedinho e pega o final da tarde para ir fazer as coisas burocráticas, é simples, ó. Tirar um passaporte de emergência em Angola deve ser moleza, deve ser fácil, tranquilo, sem problema nenhum, né? Mas é isso, o cozinheiro aí, o Russell Cozinheiro, ele tá fazendo isso como uma iniciativa para levantar fundos para The Running Charity and Water Aid, e ele espera que ele consiga terminar a sua jornada até o Natal. Eu também espero, né, coitado, né? Passar Natal em casa. Para quem quiser seguir ele no Instagram, é Hardest Geezer. Ele já tem 308 mil seguidores e está compartilhando lá a jornada dele correndo pela África. Teve um assaltozinho pelo caminho, mas nada que se resolva aí. Ele pôde seguir a sua jornada arrecadando fundos e correndo por toda a África. E agora vamos embora, Marcos Boazzi, sempre lembrando que Marcos Boazzi sobreviveu à subida do Pico dos Marins, tem post lá no Instagram dele, ficou muito bonito, né? Deu tudo certo, não teve temporal, não teve coach, não teve nada, imagens muito bonitas. E bons treinos, bom sábado, Marcos Boazzi. Valeu, pessoal. Agora voltamos à normalidade. Agora que não temos mais subida do Pico dos Marins para fazer no sábado, temos treino, 20 km. Estamos aumentando o volume aos pouquinhos, bem devagarzinho, estamos aumentando o volume. Para você aí que está ouvindo, bons treinos, boa semana e até o próximo Redação PFC. Tchau! Voltamos no próximo Redação 114 e anote na sua agenda, não na próxima segunda, agora dia 24, mas no dia 31, começaremos a série New York de Marcos Boazzi rumo a Nova York. Então não perca, voltamos no próximo. Um grande abraço, bons treinos e tchau! Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.